Peraí que tá o sistema... Ah, pronto. Então, agora oficialmente gravando. Bom dia mais uma vez a todos. Nós vamos começar então, tirando as dúvidas do grupo. Eu vou começar compartilhando a tela por este slide aqui, que é o slide que foi o que gerou mais dúvida, né? Então, deixa eu só achar vocês aqui de novo para ficar assistindo aqui. Eu preciso deixar essa lista aqui para que vocês, quando vocês levantarem a mão, eu vejo. Vocês estão vendo a tela? Ótimo. Então, tá bom. Bom, deixa eu abrir aqui para não interferir na tela o WhatsApp, que a gente vai começar a falar sobre a dúvida da Ethel, né? A dúvida da Ethel, acho que foi a primeira dúvida no grupo, depois que nós terminamos a aula. E a dúvida da Ethel, ela já começou dizendo que vai precisar da bombinha de asma. Oh, meu Deus, eu entendo isso, Ethel. Porque quando eu comecei a estudar e não tinha ninguém que me levasse para os parâmetros, estava certo, estava errado, eu também pensei, senhor, tô lascada. Vou mais trabalhar, nem eu, nem ninguém vai no mundo. Então é complicado mesmo, mas dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Oi? Alguém tá falando comigo? Acho que não. E a Ethel diz assim, né? Por que dificultam tanto para trabalhar? Na verdade, não é uma dúvida especificamente da matéria, mas eu quero comentar o que ela disse, né? Por que dificultam tanto para trabalhar? Gente oferecendo curso sem o menor pudor. Ontem estavam lançando o dermógrafo, que faz protocolo de estética, e muita gente quer comprar. Comprei curso de plasma e despigmentação, todo mundo vende sem critério nenhum. É muito importante entender 3 motivos para acontecer isso. Primeiro, a regulamentação da estética veio em 2018. Se nós formos ver 2018, é ali, de ontem. Principalmente para leis. A gente tem o Código Comercial que é de 1900 e pouco. A gente tem leis no Brasil da época do Império que ainda estão vigorando, por incrível que pareça. Então, uma lei de 2018 é uma lei bebê. Ainda mais que o ano passado não aconteceu, né? Todo mundo tem essa sensação de que o ano passado não aconteceu. Tanto é que vocês viram ontem na aula que eu nem lembrar, eu não consigo ainda entender se eu tô em 2020 ou 2021. Porque eu tô tão perdida que tem hora que eu acho que eu tô em 2020. Aí, Thiago, 21. Pois é. Então, assim, é uma lei bebê. Segundo, as pessoas não têm e não querem ter acesso a essa informação. O projeto Direito na Micro vai fazer 3 anos, então ele começou em agosto de 2018. Exatamente. A lei ela é de abril, então o projeto ele nasceu quase que junto com a lei. Mas, não, claro que de jeito nenhum eu quero aqui fazer uma crítica, mas eu estou dizendo quantas de nós estamos aqui pagando o preço de estar às 8 horas da manhã, todos os dias da semana? Então, este é o segundo ponto. Primeiro, como eu disse, a lei é uma lei nova. O segundo ponto é que as pessoas ou não sabem ou não querem pagar o preço de realmente aprender. Porque no Brasil, e é o terceiro ponto, toda a legislação, que seja federal, municipal ou estadual, é pública. A Juliana Maia, ela falou ontem na aula, no comecinho da aula, olha, ontem, no caso, domingo à noite, eu estava no site da Anvisa vendo se houve alguma atualização, porque é público. Eu vou dar uma aula para vocês na sexta-feira sobre vigilância sanitária, sobre a Anvisa, que se vocês analisarem, tecnicamente, a gente nem precisaria ter essa aula. Porque quando as pessoas se propõem a fazer micropigmentação e veem que ali a gente permeia a pele, ou por um equipamento elétrico, ou por um equipamento manual, você tem troca de fluido. Se você tem isso, é óbvio que vai ter alguma intercorrência de saúde. Então, você tem que conhecer a regra da saúde. E é pública, mas as pessoas não pagam preço. Então,
Isso tudo que faz com que a gente esteja ainda quase que na metade de 2021 com esse tipo de indignação. Por que as pessoas vendem um dermógrafo que faz jato de plasma todo junto e todo mundo compra? Porque não querem pagar o preço de entender, de estudar aquilo. Repito, e agora entrando direcionada na pergunta da Ethel, tá errado fazer jato de plasma? Microagulhamento? Despigmentação, BB Glow, Hidragloss, Hidralips, não está. Estou gravando mais uma vez para que isso fique bem fixado. Eu não estou sendo contra todas essas atividades. Pelo contrário, eu não disse para vocês que eu estava atendendo até 2019. O projeto de Direito na Micro ele deu um volume tão grande que eu não consegui conciliar as coisas. Fiquei sem atender e estou voltando a atendimentos agora. Na época, eu só fazia dermopigmentação. Agora, eu comecei a entender que o mercado precisa de outras coisas. Quem só faz micropigmentação hoje vai ficar para trás. Então, o que eu fiz? Fiz um curso de jato de plasma, fiz um curso de Glow Lips, estou fazendo o segundo curso, porque é uma outra técnica. Mas, Priscila, você é só formada em Direito e fez a pós-graduação em dermopigmentação. E já disse para vocês, quem faz a pós em dermo vai ter autorização legal para manipular tinta. Como que você vai fazer a despigmentação com jato de plasma? Como você vai fazer o Glow Lips, que vai fator de crescimento? Como que você vai fazer? Como? Com responsável técnico. Então, a indignação, ela existe, só que isso... Tem uma frase, a Renata fala bastante sobre isso, onde há desordem, o caos não habita. Não, ao contrário. Onde há caos, a ordem não habita. Nós precisamos entender que é este o processo. Por que era dessa maneira? As profissões não eram regulamentadas, mas deu um boom muito grande na área da estética. A estética passou a ver a necessidade de regulamentação. Ah, eles querem regulamentar porque eles querem cobrar imposto. Pode ser, porque aí vai ter conselho, vai ter sindicato e vai ter taxa. Só que tendo isso também a gente tem benefício. Isso aconteceu com a estética e vai acontecer com a regulamentação da micropigmentação. Vai acontecer também. Então, quando a gente pensa neste protocolo, neste caminhar, nós temos que estar adaptados a estas mudanças. Se eu dissesse para vocês há 20 anos que hoje nós estaremos fazendo uma aula dessa maneira e todo mundo ligado, conectado pelo Instagram, pelo Twitter, enfim, por todas as redes sociais, 20, 25 anos, a gente não ia acreditar. Só que nós evoluímos e evoluímos hoje, juntos. E quem hoje não está na internet não se vende. E é o que vai acontecer com a micropigmentação, tal qual já está acontecendo com a estética. Quem não se adequar à legislação não estará no mercado. Por quê? Repito, eu falei isso ontem e vou deixar gravado mais uma vez. Nós só funcionamos porque não há fiscal ainda para todo mundo. Se nós tivéssemos aparato estadual e municipal de fiscalização que funcionasse, 90% das nossas clínicas não estariam abertas. Então, a gente precisa entender isso. A gente fica indignado, como a Ethel deixou lá no grupo, e ela tá certa. Eu também acho que tem regras. Não é que elas são duras, gente. Na aula da sexta-feira, eu até oriento que vocês tomem um chá de camomila, um chá de cidreira, porque a aula de Anvisa é uma aula tensa. É uma aula punk. Hoje a gente fala, por exemplo, da questão do Covid. E agora você tem que usar óculos de proteção, você tem que usar Descarpac no Propé. A gente tem que usar Propé 15 anos. As referências técnicas são de 1999, acho, ou 2009, não lembro agora de cabeça. Como eu disse, depois que eu saí da faculdade, eu já me recuso a decorar a lei. Elas mandam que a gente use óculos de proteção e Propé. A gente não tem que usar isso por causa do Covid. Então, é uma coisa que vai nos assustar. Mas que, principalmente, por conta de 2 fatores. Nossos erros, que todos os dias eles aparecem. É tão engraçado, o Rafael Savoy, ele fala muito disso.
Você erra na cara da pessoa, você bota no grupo e diz, me ajudem, porque eu errei. Não é, Marciele? Ele fala muito disso. Você fala, gente, pelo amor de Deus, vocês estão dando armamento para o seu cliente, inclusive para fiscalização. Todo dia a gente bota no grupo. Meu Deus, o que eu faço? Porque eu errei. Primeira coisa, para de postar. Vá procurar sua professora, vá procurar seu mentor. Ah, eu aprendi na internet. Então eu não preciso nem te dizer que você está errado. Não estou falando aqui de curso online, eu estou falando dos loucos que aprendem pelo YouTube. Tá? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Todo dia a gente coloca dano na internet, todos os dias. E o segundo ponto é o Covid, que mudou todas as relações, né? Então, as pessoas estão com muito mais medo, os clientes estão com mais medo e a fiscalização, por óbvio, vai pegar mais pesado. Então, assim, tudo que a gente vai ver já está sendo implementado, já existe, tem nome e sobrenome, não é achismo, e vai ser colocado cada dia mais em evidência e vai sofrer mais fiscalização, certo? Então, eu precisava fazer essa consideração inicial, porque eu concordo que a gente fica um pouco assustado, um pouco até revoltado, só que a gente tem que entender o processo. E é o seguinte, gente, o processo ele serve para separar o joio do trigo. Essa é a grande realidade, porque as coisas elas são assim. A Marciele é uma das organizadoras do Polo de Santa Catarina da pós-graduação. Quando começou a primeira turma, você nem tinha professor com especialidade. Então, o que você tinha que fazer? Achar um professor que era muito bom e pegar um outro que às vezes nem entendia da matéria e colocar ele como responsável legal. Hoje você já não precisa mais. Hoje as turmas já colocaram especialistas no mercado que dão aula. Aí esses dias eu estava conversando com uma outra pessoa que também coordena, e aí ela falou assim: ah, não, foi até a Ju, né, Ju? A gente estava conversando da pós. E aí eu estava pensando, não sei se a Ju comentou ou eu estava pensando, mas por que não chama mais fulano de tal? Porque fulano de tal não se atualizou. Fulano de tal não fez mais especialização. E agora eu tenho 150 especialistas, legalmente falando, tá, gente? Tudo que eu falo aqui é dentro das normas do direito. Então, vocês, dentro das regras do direito no Brasil, para dar aula em pós-graduação e para levar o título de especialista, você tem que ser pós-graduado. Tá? Então, eu não estou aqui discutindo, mas eu sou especialista porque eu fiz curso lá com o Branco Babic. Não é disso que eu estou falando, eu estou falando de normas de direito. Então, quer dizer, por que não chama mais fulano? Ele é tão fera, porque ele não se atualizou. E é o que vai acontecer com a gente. A fiscalização cada vez vai pegar mais pesado. As regras da vigilância, as regras de adequação dos nossos enquadramentos, porque eles já precisam estar na porta da sua recepção. E por aí vai, tá bom? A Gil quer falar. Pode falar, Gil. E o que eu vejo muito na internet é as pessoas falando curso de especialização, seja especialista nisso. Só que isso é um curso profissional qualquer, que não vai servir como especialização. A especialização ela tem que ter um parâmetro do MEC, ela tem um código de autorização, se ele ainda está vigente ou se ele já foi autorizado pelo MEC. Existem especializações lato sensus, existem especializações de várias formas. Ontem a Pri falou da faculdade, eu acho que a mocinha lá, ela está quase louca comigo, porque eu já fiz, acho que umas 30 perguntas. Mande a autorização do MEC, o curso já é autorizado ou ele ainda está em processo? Quero o número para conferir se a faculdade é autorizada para dar esse curso, se o certificado já está válido, porque tem tudo isso que você tem que analisar. Depois você termina o curso e no caso, se for primeira turma, ele não vai, pode ser que ele não seja validado, você espere mais tempo. Então, é muito sério essa questão da especialização. Você tem que realmente averiguar muitas coisas e as pessoas negligenciam dizendo que faça especialização em micro. Não é especialização, minha gente, é um curso normal que Essa questão de especialista, imagina eu que fui da primeira turma, né? O quanto a gente não foi bombardeado. Foi muito complicado, muito, muito complicado. Até quiseram, enfim, entrar com processo, com acessório de especialista, que não ia dar em nada. Continuam usando o título de especialista, beleza, não tem problema, enfim.
Mas, tecnicamente, legalmente, quem é especialista é pós-graduado. Em qualquer outra profissão funciona desse jeito. Só que tudo na micropigmentação é um pouco mais difícil. Eu costumo dizer que a gente vive no micromundo. As pessoas aqui, elas são muito mais sensíveis, as pessoas aqui, elas se doem muito mais, elas levam tudo muito mais com a emoção do que com a razão. Gostei, viu, Pri? Micromundo, amei. Exatamente. Então, assim, gente, a gente fica um pouco... Nossa, mas eu nunca ouvi falar nisso. Esse é o ponto. Por isso que vocês também são carreadores disso. E eu peço que vocês façam isso. Porque é igual uma sementinha. Repito o que eu disse ontem. Eu entrava numa sala de aula com 10, 8 não tinham CNPJ. Hoje, 1 não tem, 2. Isso já é uma vitória. Daqui 1, 2 anos, a gente vai ter mais pessoas que vão entender, porque já está acontecendo isso. E a gente vai conseguir pessoas que já estão dando curso direcionado. Olha, eu vou te dar um curso de, por exemplo, microagulhamento de estria. Eu já recebi prospecto assim, gente. E quando eu recebi o prospecto assim, eu falei para a pessoa: meu Deus, parabéns, você está super certa. Porque quando eu dou um curso de técnicas de estética, eu tenho que perguntar para a pessoa: você é técnico em estética? Você tem graduação? Você tem um responsável legal que assine por você? Se você não tiver uma dessas 3 opções, qual é a sua obrigação como professora? Não dar o curso. Ontem, a Sami falou, né? Peraí, eu acabei de fazer um curso, eu posso pedir meu dinheiro de volta? Como obrigação como professora é você ter essas perguntas, tá? Que a gente vai falar na aula de amanhã, que é a aula de venda. Então, vamos para a efetiva pergunta da Ethel. Pri, sou depilador e designer, então terei que escolher entre isso e tatuador? E agora a gente vai voltar para essa tela. Se nós fazemos, eu acho que essa tela fica melhor. Se nós fazemos micropigmentação, design, cílios, rena, a parte de cílios e rena, que foi? Eu estou, claro. Meu marido perguntando que eu tô gravando, eu sou tão louquinha que eu podia não estar gravando. Cílios, design, rena, qual é o código que eu vou usar? Tatuagem. Por que a tatuagem? Porque ela é uma profissão não regulamentada, que eu vou poder trabalhar tranquilamente, ou vou poder dar aula tranquilamente. Pri, mas eu faço protocolos estéticos, eu faço a depilação, eu faço a massagem, eu faço a limpeza de pele, eu faço o BB Glow, eu faço microagulhamento. O que eu faço? Aí, a resposta só tem uma. É o que a Ethel disse. Vou ter que escolher? Você pode escolher ou se adequar. Escolher vai ser fazer uma planilha. Eu espero que você tenha fluxo de caixa, consiga olhar para os seus vencimentos e ver. Não, hoje, 90% do meu time de clientes, vem da micropigmentação. É o meu carro-chefe, eu vou continuar com ele. E vai colocar tatuador e tá tudo bem, vida que segue. Até que a tatuagem seja regulamentada ou a micropigmentação. Porque a micropigmentação será regulamentada. Como ela virá, isso eu não consigo dizer, mas ela será. Ou se adequar. E aí, como você se adequa? Usando o código de estética. E nós temos 3 regras para estética, vocês lembram? Se eu tenho curso até 2015, eu tenho direito adquirido de atender cursos livres. Isso é o artigo 3º, parágrafo único da lei. Quero dar aula, mas eu só tenho curso livre lá de 2013, 2014, 2012. Eu tenho direito adquirido? Não. Dar aula? Não. Pri, não tenho curso antes de 2015, tenho cursos depois. Você vai ter que fazer um curso técnico ou uma graduação. Entre os dois, eu particularmente acho que seria melhor você fazer uma graduação, porque você já resolve todo o problema, inclusive o problema de dar aula. Uma pergunta que vocês não me fizeram ontem, mas que é extremamente importante deixar pontuado é o seguinte, porque já fizeram isso em algumas turmas. Pri, eu tenho curso, não tenho curso antes de 2015,
tenho curso só depois, mas eu tenho um curso de micropigmentação de antes de 2015, mas depois eu fiz um curso de depilação, um curso de massagem, etc, etc. Mas eu não dou aula de depilação, eu não dou aula de massagem, eu só dou aula de micropigmentação. Então, eu não preciso fazer um curso técnico ou uma graduação. Precisa. Por quê? Porque você precisa relacionar todas as suas atividades no seu CNPJ. E a partir do momento que você tem a atividade de estética relacionada, as regras são as regras da lei da estética. Porque já existe lei, e a lei, ela é, na hierarquia, ela vai estar sempre acima, já que ela é uma profissão regulamentada. Tá? Então, não é porque eu não estou dando aula de uma matéria de estética que eu não preciso fazer graduação. Se você faz outras áreas de estética, você, para dar aula, ainda que seja de micropigmentação, tem que ter graduação. Lembrem-se, a micropigmentação é uma área da estética. Então, você está, sim, dando aula de uma atividade de estética. Qual? Micropigmentação. O que a gente não consegue fazer é esse parâmetro, essa ligação da micropigmentação estar dentro da estética. A micropigmentação, gente, ela só pode estar dentro da tatuagem ou da estética. Não existe, de acordo com o Ministério do Trabalho e do Emprego, outra profissão no momento que possa exercer micropigmentação. Claro que eles podem atualizar essa norma, eles podem atualizar esses códigos e daqui a pouco dizer o cabeleireiro pode fazer micropigmentação, o biomédico, o farmacêutico, podem, mas no momento, o Ministério do Trabalho e do Emprego, no CBO, que é o Cadastro Brasileiro de Ocupações, diz que só estética e tatuagem podem fazer. Então, sim, a micropigmentação é uma das áreas da estética. Se você trabalha com outras áreas, você está dando aula de uma das matérias de estética e você tem que ser graduado, tá? E aí uma pessoa, eu não sei se foi o áudio, deixa eu ver se é o áudio. Tá muito baixinho. Essa pergunta da Ethel é excelente. Parcerias em salões. Essa parceria, essa pergunta da Ethel foi ótima. Pri, então eu posso fazer uma parceria, a gente vai falar sobre contrato já. Mas como é que faz? O salão, ele precisa estar regulamentado, ele precisa ter um responsável técnico. Gente, o responsável legal pelo salão, ou seja, o dono, que vai ter o seu CNPJ principal, precisa colocar todas as atividades que são exercidas lá. Então, digamos que eu vou montar um salão com a Marciele. Nós vamos ser sócias. E aí a gente vai ter cabelo, a gente quer fazer design de sobrancelhas, a gente quer fazer maquiagem, a gente quer fazer cílios. Vamos colocar lá, não falei nada de micropigmentação nem de estética ainda. A gente pode colocar o código de cabelo, pode colocar o código de maquiagem. Nós somos sócios. Aí a Juliana, eu tô falando dessas duas porque elas são com a câmera aberta, então elas que aparecem aqui para mim, então eu vou usando vocês como exemplo. Aí a Ju quer fazer uma parceria. A Ju vai ser a nossa depiladora e micropigmentadora. Eu e a Marcele temos que agregar no nosso CNPJ principal, que é aquele que vai ficar na recepção, as atividades da Ju. Se ela for contratada por CLT, por óbvio, porque ela vai ser uma funcionária, mas se ela for contratada por contrato de prestação de serviço, também. Ela vai ter o CNPJ dela como prestadora, mas o CNPJ principal vai ter que ter as atividades dos prestadores agregados. Respondendo a pergunta da Ethel. Portanto, digamos que nesse exemplo que eu dei, no meu, que eu não sou pós-graduada, a Marcele não é pós-graduada ou graduada em estética, nenhuma de nós duas, e queremos colocar a Ju como prestadora, que é depiladora, e faz micropigmentação, ou que fosse só depiladora, que fosse só esteticista, mas que não tenha uma graduação, a gente vai ter que ter um responsável técnico da mesma maneira. Porque o CNPJ principal
tem que ter relacionado todas as atividades que são exercidas naquele local. Se ele não tiver, quando a vigilância sanitária chegar, quando o fiscal da Visa, ele vai ser autuado por isso. Porque é como se a gente estivesse sonegando uma atividade. A gente estivesse fraudando o nosso CNPJ, tá? Ah, mas ninguém diz e todo mundo faz desse jeito. Eu gostaria muito, 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 muito que vocês perdessem isso, pelo menos durante esses 5 dias. Primeiro, porque a gente não vai se abrir para o novo, se a gente só pensar que todo mundo faz desse jeito. E segundo, porque a gente está se nivelando por baixo. A gente já sabe que todo mundo faz desse jeito. A gente está nas redes sociais, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram, então isso a gente já sabe. Não importa a gente querer se nivelar por baixo, a gente quer ser a referência. Porque quando eu passo isso para minha cliente, depois eu explico tudo, a minha cliente vai olhar e falar assim, nossa, menina, mas não é verdade que você é diferente? Peraí que eu vou indicar para isso. E daqui a pouco, seus coleguinhas da sua cidade, do seu bairro, vão começar a se perguntar, mas por que a Karina tá atendendo tanta gente? Só que a Karina não tá vendendo valor, não tá vendendo preço, ela tá vendendo valor. E aí eles vão querer saber qual é o segredo da Karina, e aí vão querer trilhar o caminho da Karina. Tá? Então, assim, essa semana, pelo menos, vamos deixar isso de lado. Porque se a gente pegar esse curso e só ficar pensando no que nessa revolta, a gente não vai conseguir avançar, certo? Então, essas foram as dúvidas do grupo. Eram dúvidas extremamente importantes. Se vocês continuarem com dúvidas sobre essa questão do enquadramento, podemos conversar mais no grupo, tá bom? Entendemos, então, todas essas dúvidas foram respondidas ontem. Nós vamos falar rapidamente sobre 3 tipos de regime de tributação. Porque, por enquanto, meninas, eu só falei sobre qual é o código que é importante. Tatuagem ou estética. Mas eu tenho que colocar esse código em algum tipo de CNPJ. Por que você só traz esses 3, Pri? Porque os outros regimes de tributação são regimes muito mais complexos, não são regimes de entrada. Então, assim, não caberia nem aqui numa imersão ficar discutindo sobre eles. Nós vamos falar sobre aquilo que vai resolver a nossa vida inicialmente. E aí, depois a gente ter todo esse aparato, a gente vai se avançando. Até porque qualquer regime de tributação, com exceção do MEI, precisa de um contador de suporte. Precisa de um contador de apoio, tá? Então, qual é a diferença da microempresa, da empresa de pequeno porte e do MEI? O grau de faturamento. O MEI pode faturar até R$81 mil anuais. Isso foi ano calendário 2019, 2020, 2020 e 2021. Pode ser que eles atualizem, mas por enquanto é esse o parâmetro. A microempresa pode faturar até R$360 mil anuais. E a EPP de 360 mil para cima até o teto de 4.800.000. Então, qual que é o CNPJ de entrada? O MEI. Não, vamos usar o exemplo ontem da Cris. Pri, eu ainda não abri meu CNPJ. Vou abrir uma limitada, vou abrir uma SA, Não, você vai abrir um MEI. Ele é o CNPJ de entrada. É o nosso ninho branco. Acabamos de tirar a carta, precisamos comprar um carro. Ninguém aqui vai comprar um Camaro. A gente vai comprar um ninho, a gente vai comprar um Celtinha. Por quê? Ele vai para todo quanto é lugar, ele gasta pouco, ele funciona super bem. Ah, mas eu já dou aula. Então, temos aqui a Marciele que dá aula, a Juliana que dá aula, a Cris que dá aula. Algumas meninas aqui dão aula. Dando aula, a gente sabe que a gente recebe mais, ou a gente atende 10, 15 clientes por dia, tem um fluxo muito grande. É óbvio que eu não recebo mais R$81 mil anuais. Passei desse faturamento. Então, automaticamente, o meu CNPJ tem que evoluir. E ele vai evoluir para a microempresa. 360 mil anual. E depois, empresa de pequeno porte. Lembrando que esses 3 tipos de regime de tributação pagam um único tributo pelo Simples Nacional. E claro que com faixa de recolhimento diferente. Então, a EPP vai pagar mais que a ME e a ME vai pagar mais do que o MEI, certo? Priscila, eu já vou deixar a Ju falar, mas só para finalizar o raciocínio. Mas
Mas as minhas clientes, eu tenho, assim, muita cliente, mas como é que eles vão saber que eu mudei o meu faturamento? Gente, a única coisa interligada no Brasil e que funciona, anotem o que a tia Pri está dizendo, é o Bacen com a Receita Federal. A única coisa. O ano passado eu fiz mais de 30 lives na época da pandemia falando do auxílio emergencial. Em todas elas eu falei para as pessoas, cuidado, não fica pedindo auxílio emergencial à torto ou direito. Riam de mim. Acharam que eu tava louca. De novembro para cá, elas começaram a receber cartinha pedindo para devolver o auxílio emergencial. E detalhe, como eu disse na época das lives, você tem 5 anos, você não, a Receita Federal tem 5 anos para fazer a conferência, tá? Então aqui é a mesma coisa. Hoje a gente tem Pix, todo mundo ama o Pix, eu também amo o Pix. Mas o Pix é mais uma arma da Receita Federal. A gente tem as nossas lindas maquininhas de cartão, que é uma arma da Receita Federal. Então, não tem como saber que eu estou recebendo mais de R$ 81 anuais. Como que não tem, gente? É tudo interligado. O Bacen com a Receita Federal. E aconteceu, inclusive, com uma aluna minha. Um dia ela recebeu uma carta no final do ano passado e ela estava desesperada. E ela falou, Pri, eu recebi uma carta que a Receita estava me obrigando a mudar de faixa de faturamento, de enquadramento. Ou seja, se ela não mudasse, ela ia ser autuada administrativamente pela Receita Federal. E ela estava desesperada e falou, o que eu faço? Eu falei, você vai procurar um contador agora para que você realmente mude e veja se você tem que fazer declarações retificadoras retroativas. E se tiver, já saiba que vai ter multa da Receita Federal, tá bom? Pode falar, Ju. Eu queria fazer uma pergunta. No caso, lá no estúdio, o meu CNPJ é o do estúdio. E aí, eu abri outro CNPJ para o Academy, por causa do faturamento. E aí, no caso, ficou 2 MEI. E aí, por causa dos cursos online e tal. Pode ser assim? Você abriu 2 MEIs com o mesmo responsável? Não. Ah, tá. Ótimo, O estúdio é meu e o MEI do Academy é uma pessoa da minha família. Entendi. Mas você colocou no mesmo lugar? Coloquei no mesmo lugar. Eu não colocaria no mesmo lugar, tá? Por quê? Porque se houver uma fiscalização na Receita Federal, ela vai ver que o nome é muito parecido, uma coisa está interligada à outra e vocês têm o mesmo local de atendimento ou o mesmo local de cadastro. Tem alguma lei que o Academy ficasse só online? Tem algum enquadramento que, no caso, a gente colocasse que os cursos são online e não tivesse endereço? Ou não tem? Eu posso depois pesquisar para você se existe algum enquadramento do online. Porque como o online é novo, né, relativamente novo, eu não sei se a Receita Federal ainda criou algum código específico para online. Mas existe uma opção lá do atendimento casa em casa, por exemplo, porta em porta. Isso eu sei que existe. Agora, o online eu posso pesquisar para você e trazer essa informação depois. Tem o MEI autônomo, né? Que você não bota o endereço, porque você atende o ambulante, né? Que você vê na rua. Enfim, aí queria saber, depois, se você puder olhar, se tem alguma coisa para os cursos online, para eu poder botar o enquadramento do Academy lá, porque eu fiz um novo CNPJ por causa do Hotmart, por causa dos outros lugares, senão vai dar um faturamento alto e vai ter um problema. Mas eu poderia, se tiver, eu botaria online. Se não, eu vou ver como que eu faço. Porque eu não deixaria junto, tá? Se não tiver opção, eu deixaria esse do porta em porta. Não vincularia no mesmo lugar. Por quê? Porque se o fiscal da Receita Federal for pegar esses dois CNPJs, fizer o confrontamento, eles vão achar que é fraude, tá bom? Porque eles vão achar que é um conglomerado de empresas que estão cada uma registrando no MEI para você ter um recolhimento inferior. Mas depois você olha esses cursos online. Claro. Trago a resposta para vocês, porque muitas aqui de vocês dão curso online também ou querem dar, então essa resposta é importante para todo mundo. Certo, gente? Então, essa é a diferença entre o ME, o EPP e a microempresa.
Vamos falar um pouco do MEI. Por quê? Porque o MEI é o nosso queridinho. O MEI é o melhor para a gente. Eu não sei se vocês lembram que no final do ano passado, ou foi do ano retrasado, aí como ano passado não aconteceu, eu ainda tô meio perdida. Queriam tirar a estética da lista do MEI. Vocês lembram que aconteceu isso? Foi maior bafafá. Na verdade, a lista do MEI ela é atualizada a cada 2 anos. Eles colocam algumas atividades, tiram algumas atividades. E aí, nessa situação, eles não iam tirar só a estética, eles iam tirar outras atividades também, inclusive todas as atividades artísticas. E foram os artistas, não fomos nós, não foi os esteticistas que fizeram um lobby forte no governo, que fez o governo recuar. Então, aquela atualização, ela caiu por terra, ela foi arquivada. O Bolsonaro fez isso por conta do lobby dos artistas. Nem foi da área da estética, tá? Mas só por isso que a estética não foi retirada da lista do MEI, porque senão ela seria. Quais são as vantagens de ser MEI? Já estou falando para vocês desde ontem, que é formalização. Eu paro de ser pessoa física irregular e passo a ser pessoa jurídica. Pago só um tributo, e neste tributo já tem taxas federais, estaduais e municipais. E tenho benefícios previdenciários, que eu acho que isso é incrível. Mas, na verdade, gente, todo CNPJ, as pessoas elas não meio que esquecem de somar um com um. Todo CNPJ, a partir do momento que você tem o Prolabore e faz o recolhimento, você tem benefícios. Só que as pessoas esquecem disso, e elas esquecem da questão que o MEI tem benefícios previdenciários. Sim, eu já vou deixar vocês falar, só para terminar o raciocínio. Pri, abri o meu CNPJ hoje. Vou ter benefício previdenciário hoje? Depende. E outra coisa que as pessoas não conseguem entender é isso. Eu já tinha recolhimento antes, como contribuinte individual, como empregado registrado? Tinha. Então, eu não perdi a qualidade de segurado. Pri, eu não tinha. Eu estava aí anos sem fazer nada. Você vai ter que adquirir a qualidade de segurado para ter jus aos benefícios. E hoje em dia é com 1 ano de recolhimento. Antigamente era só com 4 meses. Um dia eu falei isso para uma seguidora, dela falou assim: ah, então nem adianta pagar, eu vou ter que esperar 1 ano. Eu falei, você tá rindo da minha cara, né? Você tá querendo me justificar que não adianta você pagar o INSS, que vai te dar aposentadoria, pensão por morte, auxílio reclusão se tu for presa, porque você não quer pagar o negócio por mais de 4 meses. Então, assim, como dizem, na verdade, o problema do Brasil é o brasileiro, né, gente? Porque a pessoa ela ter atividade mental de pensar um negócio desse, é porque a pessoa ela é do babado, né? Deixa a Silvana falar. Pode falar, Si. Oi. Ontem eu comentei, né, que eu tenho uma limitada, mas eu vou dar baixa e me tornar MEI. Só que, assim, eu vou continuando no espaço que tem outros profissionais também. E aí eu fico pensando, se de repente bate uma fiscalização lá, não tem um CNPJ de um salão que vai englobar todos os profissionais que estão lá, porque, na verdade, assim, a gente divide o espaço, os profissionais são independentes. A gente trabalha com um aluguel de cadeira, não tem comissão, não tem nada. Será que poderia ser assim? Vários profissionais trabalhando junto com o MEI? Sim, mas eu vou te explicar como. Tem que ter um responsável. Porque o imóvel ele não surgiu do nada no meio, não se criou sozinho e não se paga sozinho. Quem é o responsável? O responsável técnico, no caso. Legal. Quem é o responsável? Quem responde pelo imóvel? O contrato com esses profissionais é feito do outro lado por quem? Quem é o locador? No caso, eu e o meu outro sócio, né? Então, estas pessoas precisam ter um CNPJ de responsabilidade, que não vai conseguir se tiver vários profissionais ali, não vai conseguir por MEI. Porque o MEI, ele é para o microempreendedor.
Pri, eu posso ter um parceiro sendo MEI? Pode, um parceiro sendo MEI, da mesma maneira que você pode ter um funcionário sendo MEI. Pri, eu sou a microempreendedora, mas eu sou a responsável. Eu tenho 10 parceiros aqui, querida, você não é MEI. Isso, tal qual a Juliana falou, que tem um CNPJ para o estúdio, um CNPJ para a Academy, que pode dar sim fraude, sonegação, por conta do vínculo dos recebimentos. Um MEI que tem mais 10 parceiros não é MEI, é uma empresa. Você pode ser um Meirelli, você pode ser um empresário individual, mas MEI não é. Então, vocês têm que entender que quem é responsável legal... Qual a diferença do responsável legal e do responsável técnico? Pri, eu até fiz um post sobre isso esses dias, que foi conteúdo da imersão. Até foi no grupo, eu acho, né? Responsável legal é aquele que responde juridicamente. É aquele que vai estar à frente dos alvarás, que vai ser o responsável pelas ações judiciais, que vai ser o que responde na Receita Federal, na Prefeitura. Responsável técnico é aquele que estudou e pode tecnicamente falar sobre aquela área. Tem de várias áreas. Tem responsável técnico da segurança de trabalho, da engenharia, da medicina e da estética, tá? Tem várias áreas. Então, vocês têm que definir quem é o responsável legal. Este responsável legal não vai conseguir ser MEI e tendo todos os outros como MEI, porque vocês têm vários ali, entendeu? Porque, ao todo, nós somos 6 profissionais. Pois é. Então, não pode ser todo mundo MEI no local, né? Vocês podem, mas vocês vão ter que ter um CNPJ, que é o principal, que é o responsável legal pelo estúdio. E o responsável legal pelo estúdio, se vocês enquadrarem ele como MEI, a Receita Federal vai ver que isso é sonegação. Porque o MEI, gente, é o que tem o menor regime de tributação. Então, todo mundo quer ser MEI. Mas se o faturamento de vocês não alcança, o MEI, olha aqui, ó. Eu posso ter um funcionário. Se eu posso ter um funcionário, por óbvio, eu também posso ter um parceiro. Mas eu não posso ter 5 parceiros. Certo? Vocês podem, sim, até trocar de limitada. Ah, não queremos mais que seja sociedade. Vai ser agora uma pessoa. Ou eu, ou outra pessoa. Então, vai ser um EIRELI, vai ser um empresário individual. Vou continuar com a limitada. Enfim, mas não vão conseguir que esse CNPJ do principal, do responsável legal, seja MEI. Não é que vocês não vão conseguir, gente, porque o papel aceita tudo, né? Lá, quando vocês fizerem o registro na Receita Federal, vocês até podem fazer um MEI. Mas, como eu disse, a Receita Federal tem sempre 5 anos de prazo para fiscalizar. Então, não quer dizer que você não vai sofrer uma fiscalização esse ano, o ano que vem, no próximo, com tributação retroativa. E multa, né? Porque quando a Receita Federal ela autua com multa a partir de 50%. A Receita Federal é a mão mais pesada do Brasil. Essa é a grande realidade. Certo? Obrigada. Imagina. Então, voltando aqui. Benefícios previdenciários, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, e as pessoas, elas confundem muito isso. MEI se aposenta por tempo de contribuição, Pri? Não. Ah, mas eu tenho 25 anos de recolhimentos diversos, de empresa, de recolhimento como contribuinte individual, e agora eu quero fazer um MEI porque é o mais baratinho. Você não vai poder somar tempo para fazer tempo de contribuição na aposentadoria com o MEI. Não é a melhor opção para você. Procure outra opção, tá bom? Salário maternidade, auxílio doença, auxílio reclusão, registro de um funcionário, crédito bancário diferenciado. Esses são alguns dos benefícios do MEI. Quem pode ser MEI, então, Pri? Quem tiver faturamento de até R$81 mil anuais, estourou o faturamento, você vai passar a ser ME ou EPP, depende do nível de faturamento e também da quantidade de empregados que você quer. Porque se eu quero ter mais de um funcionário, eu não posso ser MEI, tá? Exercer uma das atividades econômicas autorizadas, a lei do MEI, ela traz uma tabela
de atividades autorizadas. Como eu disse para vocês, 2 anos atrás a estética quase que cai, junto com outras, não caiu. Então, se eu tenho que analisar essa tabela de atividades para ver se a minha atividade está dentre elas. No nosso caso está estética e tatuagem, por enquanto, sim. Se eu tiver empregado, eu posso cadastrar meu MEI, Pri? Pode. Tem muita gente que me pergunta isso. Ah, eu sou empregado. Eu posso ter um MEI pro final de semana, pro meu horário que eu não estou trabalhando na empresa? Eu quero fazer bolo, eu quero fazer pintura, dar aula de inglês, quero fazer micropigmentação. Pode? Pode. Só que você tem que estar ciente de que quando você for dispensado, você não receberá seguro-desemprego. E aí você vai ter que optar se vale a pena ou não, tá? Da mesma maneira, se eu estiver recebendo auxílio-doença ou seguro-desemprego, já posso fazer meu MEI? Não é a melhor opção. A partir do momento que você faz, a Receita Federal entende que você já está recebendo uma outra fonte de renda e você não pode ter essas duas fontes de renda juntas, tá? E o aposentado, Pri? O aposentado pode ser MEI? Sim, a não ser que ele seja aposentado por invalidez. Ele pode ter sido aposentado por tempo de contribuição, pode ter sido aposentado por idade, ele pode fazer o seu MEI. Se ele foi aposentado por invalidez, não pode, ele vai perder o benefício dele. Olha que triste. Tá, eu entendi, Pri, quem pode ser MEI, mas quem não pode ser MEI? O menor de 18 anos que não foi emancipado, não pode ser MEI. Não participar de outra sociedade ou de outra empresa, por isso que eu perguntei para a Ju, ela falou assim, eu abri um outro MEI para Academy, eu perguntei, uai, mas no teu nome? Não tem como. Se eu já tenho uma titularidade, eu sou sócia de uma empresa, eu não posso ser MEI. As atividades que possuem conselho de classe, que são consideradas profissionais liberais, não podem ser MEI. O enfermeiro não pode ser MEI, o fisioterapeuta não pode ser MEI, o psicólogo, o advogado, o médico não pode ser MEI. Priscila, mas então eu sou enfermeira, o que eu faço? Você vai ter que ter um outro regime de tributação. Mas MEI você não vai poder ser, tá? Voltei aqui sem querer. O estrangeiro, sem registro permanente, sem visto permanente no país, também não pode ser MEI. Quem recebe pensão não pode ser MEI. E o servidor público também não pode ser MEI. Essas são as regras instituídas pela lei do MEI. Como eu disse, a lei do MEI ela foi uma lei criada para formalizar os irregulares. Então, ela dá alguns benefícios para quem está aí à margem, né, da regulamentação, como pessoa jurídica, mas ela tem as suas regrinhas bem importantes, tá? Tá bom, Pri, eu entendi, mas eu quero ter um parceiro, que foi o caso agora da nossa amiga que estava falando, a Silvana. Foi a Silvana que estava falando, né? Eu quero ter um parceiro, eu quero ter um funcionário, eu não ganho mais do que 81 mil, só que eu não estou dando conta da minha agenda. Eu preciso de alguém que vá lá, que limpe a maca para mim, troque de uma cliente para outra, que faça um cafezinho. Como que eu faço? Vou dar 4 opções para vocês. 4. Olha como eu tô generosa hoje, hein? De ter alguém trabalhando com vocês sendo MEI. Primeira delas, carteira registrada. Afinal de contas, o MEI tem direito a um funcionário com benefícios. Você que vai ter o MEI principal, né, que vai ser o empregador, tem benefícios nessa contratação. Então, as taxas de recolhimento são reduzidas, tá? Então, um funcionário registrado, desde que ele seja pago o salário mínimo e até o teto da categoria, certo? Então, você não pode pagar menos do que o salário mínimo para o seu funcionário, até porque, gente, isso está escrito na Constituição Federal, né? Que ninguém pode trabalhar com menos do salário mínimo. O recolhimento vai ser de 11% do salário do empregado. Terá necessidade de fazer um contrato com todos os direitos trabalhistas previstos, carteira registrada, fundo de garantia, que vai ser recolhido pelo microempreendedor. O seu funcionário tem que ser cadastrado no E-Social e no PIS.
Estes são os benefícios de você, sendo MEI, sendo microempreendedor, ter uma pessoa para trabalhar com você. Pri, não quero registrar, pelo amor de Deus. O que eu faço? Faço um parceiro. Da mesma maneira que o MEI tem o direito a ter um funcionário registrado, ele vai ter o direito de ter um parceiro. Esse parceiro não tem exclusividade, isso é extremamente importante. Eu vou até mudar a tela aqui para falar com vocês rapidinho. Gente, o que mais me dão trabalho é montar contrato de parceria para micropimentador. Eu quero fazer um contrato de parceria com a Karina. A Karina tá aparecendo aqui, vou usar ela como exemplo. Digamos que a Karina é a melhor lash designer da minha cidade. Ela é aquela babadeira, é aquela que todo mundo fica de boca aberta. E eu quero a Karina para mim. Só que eu não quero que a Karina vá lá no salão da Renata Barcelli, que é aqui do lado, né? Eu moro em Sorocaba, eu não quero que ela atenda lá, não. Eu quero a Karina só para mim. Posso ter a Karina como parceiro? Não, gente. O contrato de parceria não gera exclusividade. A gente precisa entender esse ponto. É claro que na hora que tiver os seus clientes ali, a pessoa ela tá ali. Mas eu não posso obrigar que a Karina não vá no estúdio das coleguinhas atender, ou que a Karina não dê aula na casa dela, não atenda na casa dela. É proibido. Isso quebra a parceria, ainda que o contrato tenha esse nome, e gera vínculo empregatício. Então, se eu quero a Karina para mim, eu vou contratar ela pelo regime da CLT. Não, eu não quero ter esse encargo. Eu vou entender que a Karina pode sim ir no salão da minha coleguinha, tá? Esse é o ponto mais importante. O parceiro também tem que ser MEI, então no caso do exemplo que eu dei, para eu fazer um contrato com a Karina também tem que ter o seu CNPJ aberto. Muita gente também não entende isso. Ah, mas o meu parceiro não quer abrir CNPJ. Não, ele não quer pagar. Fia, você tá na chuva, você tem que se molhar. Não tem como fazer as coisas regulamentadas se seu parceiro não quer. Esse pagamento vai ser por meio de nota fiscal, tá bom? Nesse contrato tem que ser definido valor, prazo de duração, extensão do trabalho, porcentagens, despesas, etc. De quem são as imagens e os clientes do parceiro? A Yasmin falou sobre isso lá no grupo, né? Quem tá lá acompanhando o grupo, que a Yasmin trabalhou um tempo dentro de um estúdio, existia um contrato de parceria, a Yasmin saiu e foi processada. Tá certa? Tá errada? Não tô querendo fazer juízo de valor, tá? Não tô julgando a Yasmin, pelo amor de Deus, só tô pontuando. Se no contrato que ela assinou estava dizendo que as fotos, os trabalhos e a carteira de clientes é do estúdio, ela foi processada com razão. Isso chama concorrência desleal. Agora, é óbvio que se no contrato não estava dizendo isso, toda a carteira de cliente, todos os trabalhos era dela, tá? Então, esse é um ponto muito importante do contrato de parceria. Definir quem vai pagar os encargos. Não tem cargos trabalhistas, então toda aquela lista que tem na CLT não tem aqui. E um ponto muito, muito importante é de quem é responsabilidade pelo serviço executado. Não é do estúdio, é do parceiro, tá? Tive, inclusive, esses dias, uma cliente que aconteceu isso. Ela tem lá o estúdio e a parceira errou, a prestadora de serviço errou. De quem é essa responsabilidade? É do prestador de serviço, não do dono do estúdio, tá bom? Isso tem que ficar muito claro, porque isso é um alento pra gente, né? Pri, você falou que ia me dar mais 2 opções. Contrato de locação, que é inclusive o que eu usei lá no meu estúdio, na minha sala. Eu aloquei uma sala dentro de um estúdio. Então, o que é um contrato de locação? Tal qual qualquer outro contrato de sala comercial. Vai ter o tempo, o prazo de quem paga os encargos. Se eu errar numa cliente, a pessoa que é responsável do estúdio não vai ser responsabilizada, porque ali é somente um contrato de locação. Certo?
E, por fim, o contrato de estágio. O contrato de estágio é um contrato muito, muito, muito interessante. Trouxe para vocês a lei. Depois, se vocês quiserem, vocês podem até fazer essa pesquisa. Por que o contrato de estágio é interessante? Porque a remuneração é facultativa, gente. A gente, tecnicamente, não precisa pagar pelo nosso estagiário. Olha que massa isso. O nosso estagiário é quase um escraviário. Ele é quase nosso escravinho. Já tive vários na faculdade de Direito. Eu fui estagiária por 5 anos na faculdade de Direito, né, gente? Quando eu fazia faculdade. Então, quando eu terminei, a primeira coisa que eu queria era ter um estagiário, né? Para devolver tudo que eu tinha pago na faculdade. Todo lerê. Então, assim, a remuneração é facultativa. Se você não quiser pagar pelo seu estagiário, você não paga. Contudo, porém, você é obrigatório por lei, a Lei 11.788 de 2008, a fazer um seguro de acidentes pessoais, tá? Se você quiser pagar, é óbvio que você pode, né? Isso vai estar todo constando dentro do contrato, mas o seguro de acidentes pessoais é obrigatório. Outra coisa que é importante a gente saber do contrato de estágio é que a jornada tem que ser compatível com o horário do caboclinho estudar. Então, eu não posso pegar uma menina, por exemplo, da estética, que estuda de manhã e querer que ela esteja no meu estúdio de manhã. Eu não posso pegar uma pessoa que estuda num período integral, que horas que ela vai ser sua estagiária? À noite, só se você abrir, porque ela está na escola, tá? Isso é extremamente importante, tem que estar discriminado em contrato, tem que ser obedecido. O período máximo do contrato de estágio só pode ser de 2 anos. Eu não posso ficar com estagiário por mais de 2 anos com aquele estagiário, tem que mudar. Ou mudar depois de 2 anos o regime de contratação, tá? O estagiário tem folga no período de provas. Ai, que bonitinho. É um folgadinho. Ele tem folga. E ele tem férias garantidas por lei. Ele tem direito a ter 30 dias de férias garantidas por lei, de preferência férias que se adequem com as férias escolares, tá? E, por fim, você tem que ter uma avaliação por escrito arquivada desse estagiário a cada 6 meses. Ah, eu quero contratar um estagiário de marketing para cuidar das minhas redes sociais. Posso? Posso. Quero contratar uma menina que está fazendo estética? Posso. Quero contratar uma pessoa que faz secretariado? Posso. Outra coisa que eu esqueci de dizer para vocês aqui, rapidamente, para a gente terminar esse ponto, é no contrato de prestador de serviços, eu posso contratar pessoas que estejam relacionadas à minha atividade fim. Não tem problema, tá? Então, eu posso contratar meu estúdio de micropigmentação, eu posso contratar não, né? Eu posso fazer um contrato, ter um prestador com uma pessoa que faça micropigmentação, uma pessoa que faça estética. Pri, eu posso fazer um contrato de prestação de serviços com uma secretária? Não. Não pode. Aí você vai ter que ter ou ele pelo CLT ou pelo estagiário, tá bom? Isso é bastante importante, porque tem umas pessoas que querem meio que burlar a lei e fazer um contrato de prestação de serviços com estas funções e não pode, tá? Certo, gente? Entendemos essa questão do enquadramento, que eu acho que é a mais ruim, a mais complicada da gente entender. Muitas dúvidas, vocês estão anotando para depois rever todos os pontos? Então, agora vamos falar um pouco de documentação. Tá bom, Pri. Eu entendi que eu tenho que ser uma pessoa jurídica. Quero ter uma pessoa trabalhando comigo. Eu já sei que eu posso fazer por um contrato de estágio, um contrato de parceria. Tem que ser estética ou tatuagem. Mas eu quero saber como atender o meu cliente. É só ele chegar e eu botar na maca, cair para dentro? Não. Semana passada eu estava ajudando uma menina no Facebook que aconteceu exatamente isso. Ela foi processada e ela não tem ficha de anamnese nem contrato. Como essa menina se defende? Então, nós vamos falar sobre isso. Quais são os documentos que a Anvisa e o Código de Defesa do Consumidor nos obriga a ter? Contrato para cliente, contrato para modelo, que tem um nome bem específico, ficha de anamnese, termo de imagem que deveria estar aqui, eu não sei porque que eu não pus, porque eu sou esquecida, né? E termo livro de registro de procedimentos.
Então, vamos contar na mão. Contrato de cliente, contrato de modelo, termo de imagem, ficha de anamnese e livro de registro de procedimentos. Isso para atender. Estou falando de atender. Não estou nem aqui falando de quem dá aula, tá? 5 documentos é necessário. Ah, mas eu vejo aí que ninguém tem. Aí é aquilo que a gente estava conversando no começo da aula, tá bom? Realmente. Só que a gente, como diz a nossa mãe, só que nós não somos todo mundo, não é verdade? Nós não somos todo mundo. Tem outros documentos, Pri? Claro que tem, gente. Não é papo de advogado, não. Contrato de prestador de serviço. Acabei de mostrar para vocês que se vocês querem contratar ter um parceiro, tem que ter um contrato. Se eu quero ter um estagiário, eu tenho que ter um contrato. Contrato de aluna, se eu dou aula, eu tenho que ter um contrato de aluna. Eu não posso dar... Pessoal do meu coração. Um dia uma menina falou assim para mim, por que eu tenho que fazer contrato de aluna? Eu falei, simplesmente porque ela é sua concorrente, ô bicha besta. Você vai ensinar tudo que você sabe para a pessoa e você não vai fazer um contrato com ela. Se você faz um contrato com a sua cliente, você não vai fazer um contrato com a sua concorrente. Acorda para a vida. Você precisa ter um contrato de aluno. É muito importante, é primordial quem dá aula, tá? Contrato de correção, de despigmentação ou de atendimento em micropigmentação antiga. A gente vai falar sobre responsabilidade e vocês vão entender por que um contrato de correção é tão importante. Eu tô aqui, minha sobrancelha faz 2 anos que eu não retoco. E eu sei quem retocou, mas a pessoa que retocou não tá atendendo mais, não é mais micropigmentadora. Aí eu vou no salão aqui da esquina, no estúdio da esquina, e vou falar pra moça, retoca minha sobrancelha? Ela não vai fazer contrato. E se ela fizer uma cagada? E se ela colocou uma cor que tem um fundo incompatível com o meu? Ela não sabe o que foi aplicado aqui. Não tem como ela saber. Não foi ela que fez. O contrato de correção... Ah, mas você não está despigmentando, você só está fazendo por cima. Exatamente. Só que todo mundo aqui é micropigmentador há anos. Então, a gente sabe que é o que é um sanduíche. É a nossa pele, vai a tinta... Quando a gente faz uma outra camada, a gente bota por cima. Quando a gente faz uma outra camada, a gente bota por cima. Então, não é porque eu não estou fazendo um procedimento de despigmentação, de camuflagem, que não vai ter aquele pigmento que ficou embaixo, não vai ter alguma relação. Ele pode sim dar alteração na micropigmentação posterior. Então, é muito importante, muito importante. O que eu vejo de profissionais sofrendo por isso, pegaram uma micropigmentação que já existia e a cliente quer que o resultado fique igual ela está postando no Instagram. A gente sabe que não vai ficar porque ela já tem base. E a gente não entende a necessidade de um contrato de correção, tá bom? Contrato de procedimento estético também. Por quê? Porque o procedimento estético a gente também não pode garantir resultado. Vamos falar sobre isso na aula de responsabilidade. Contrato de equipamento para aluno de comodato. Quem dá aula sabe que aluno tem uma mão podre. É só você emprestar o seu dermógrafo, no outro dia ele não funciona. É só você emprestar sua luminária, no outro dia ela não liga. Então, se você tem muito esse problema, é bom que você tenha um contrato de comodato. Termo de autorização médica e afins, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada um agora. Ficha de anamnese, gente. Pri, eu tenho tudo. Tá tudo na minha ficha de anamnese. Tá certo, né? Não tá. Por quê? A anamnese, espera só um pouquinho. Filho, fecha a porta do quarto, por favor. A anamnese, ela vem da área médica. A anamnese, ela significa lembrança, reminiscência. É uma entrevista que veio da área médica e a gente emprestou para conhecer o histórico da nossa cliente ou paciente. Tem profissionais que chamam de paciente e tá tudo bem. Esses dias eu vi uma live, uma profissional da micropigmentação impedindo o seu aluno de chamar de paciente. Gente, se a gente é da área da estética, se a área da estética é um dos braços da saúde, por que a gente não pode chamar de paciente? A gente pode chamar de paciente, tá? Então, a ficha de anamnese é um termo médico.
O que vai constar lá? As perguntas mais importantes, tanto físicas quanto emocionais, da sua cliente/paciente. Valor, forma de atendimento, data de retoque, prazo. A cliente atrasou? A cliente não atrasou? A cliente desmarcou e não remarcou? Quanto tempo a cliente pode remarcar? Quando vai ser manutenção? Tudo isso é contrato. E vocês, como são um grupo incrível, já vão ter o seu contrato e sua ficha de anamnese dentro do curso da imersão. Mas digamos que não tivesse, são documentos separados. Eu não coloco tudo isso na ficha de anamnese. Eu tenho que ter um contrato com as cláusulas necessárias para me respaldar. Tais como: se a cliente, por exemplo, atrasar mais do que tantos minutos, no meu caso, eu só dou 15 minutos de atraso. Eu sou obrigada a fazer? Não. Mas está escrito no contrato? Ah, não tá. Então você é. Você não informou antes? O Código de Defesa do Consumidor, gente, é como se fosse um jogo de futebol. Quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu falo sobre isso. Eu tenho que conhecer as regras antes de entrar no campo. Se eu aceito estar no campo, é porque eu conheço todas as regras. Se eu não conheço, eu tenho que ir embora. Eu não posso aceitar. Aí eu digo, não, mas eu não vou te atender. Você chegou atrasado. Ué, mas você não disse que não tinha problema de atender atrasado, chegar atrasada? E ela tem razão. Agora pensa, se eu atendo cada cliente com 20 minutos de atraso, a última eu vou estar no mínimo 2 horas atrasado. E o que é pior, não é pior isso só para você, para sua família, para sua saúde física e emocional. É para suas próximas clientes, porque digamos que eu vou atender a Marciele, ela chegou 20 minutos atrasada, depois a Karina, ela chegou mais 20, depois a Juliana, ela chegou mais 20. Quando eu for atender a Ethel, eu estou 1 hora atrasada, só que a Ethel chegou no horário e a Ethel pagou reserva, tá? O que a Ethel vai dizer para mim? Não, desculpa, você não tá no horário. Devolva a minha reserva. Aí você vai lá no grupo do Facebook, porque ontem eu vi isso, a pessoa dizendo, mas é um absurdo. E as outras tudo comentando embaixo. Cliente quer ganhar tudo em cima da gente mesmo, né? Querida, você estava 1 hora atrasada. A cliente chegou no horário. Ela tem o direito de ter a taxa de reserva devolvida. Porque se você fizesse isso com qualquer outra pessoa, seria assim. Por que a gente aqui diminui o nosso padrão? A gente não se coloca no lugar do cliente, essa é a grande realidade. Então, todas essas regras precisam estar no contrato. Prazo de desistência. Quero fazer uma micropigmentação com a Roberta. Só entrei em contato com a Roberta pelo Instagram. Vamos falar do prazo de desistência daqui a pouco. Fiz a reserva, não quero mais. Posso desistir? Sim, tá lá no contrato, tá? Termo de modelo. Termo de modelo é o TLC, Termo de Livre Consentimento. Por que tem esse nome difícil, Pri? É a Anvisa que diz. Lembrem-se, a Anvisa, ela responde pelas áreas da saúde, né? E ela determina que o termo de modelo tem esse nome. E esse é um termo, um contrato, mas tem só um nome diferente, para procedimentos gratuitos. Acabei de sair do curso, quero fazer modelo, vou usar ele. Quero fazer uma campanha agora, Dia das Mães. Quero fazer uma promoção, um sorteio. Vou sortear 5 mães das minhas melhores clientes. Qual termo você vai usar? Vai usar o contrato? Não, vai usar o termo de modelo. Outubro Rosa. Quero fazer a campanha do Outubro Rosa. Qual é o termo que eu uso? Termo de modelo, tá? E o TLC tem regras extremamente importantes. Primeiro, vou cobrar alguma taxa dessa modelo? Ou não? É totalmente gratuito? Vai estar lá no termo de modelo. Posso cobrar, Pri? Taxa de material? Pode, sem problema algum. Posso cobrar pela mão de obra? Não. Quando você atende o modelo, você não pode cobrar pela mão de obra. A mão de obra tem que ser grátis. Se você cobra pela mão de obra, já desvirtua o contrato e ela passa a não ser mais enquadrada na justiça como modelo, e sim como cliente.
Da mesma maneira, já fica a dica para a questão do retoque. Já vou te abrir a mão, se só terminar essa questão do retoque. Nós precisamos entender, amigas, que o nosso serviço, vamos falar disso na aula de responsabilidade, é um serviço de resultado. É uma obrigação de resultado. Até hoje eu não encontrei nenhum exemplo melhor do que o do pintor. Por isso que eu ainda continuo dando do pintor. Quando a gente pede para um pintor vir pintar uma parede, a gente quer que a parede ela seja entregue na cor que a gente pediu e da forma que a gente pediu. Não adianta eu pedir para um pintor entregar uma parede de azul royal e ele me entregar de amarelo canário. Aí o pintor vai dizer assim, mas dona Priscila, tá tão bem pintado, olha ali, nem tem mancha. Eu vou falar, meu querido, eu não pedi amarelo canário, eu pedi azul royal. Este é o ponto da micropigmentação. Nós somos tal qual pintores. Se a gente não entrega o resultado que a cliente comprou, nós temos que finalizar aquele resultado. Priscila, eu tenho que fazer o terceiro retoque grátis? Não sei. Ficou falhado? Se ficou falhado, você tem, porque é a nossa obrigação de resultado. Então, dito isso, a gente não cobra por mão de obra no retoque. Por quê? Porque somos tal qual o pintor. O meu pintor aqui de casa, que faz as coisas para mim, chama Márcio. Então, imagina se eu falo com o Márcio que eu quero pintar aqui meu apartamento, ele é cinza, mas agora eu quero pintar ele todo de rosa. O Márcio vem, dá uma demão de tinta, não ficou rosa, né? Ficou meio borrado quando secou. Aí o Márcio vai ter que voltar depois de 2, 3 dias para terminar. Ele vai falar assim, dona Priscila, agora a senhora tem que me pagar mais R$2.000. Oi? Porque, na verdade, eu já vim, já fiz. Não, eu contratei a meu apartamento rosa. Agora, se acabou o material do Márcio, ele pode falar, dona Priscila, eu preciso de tanto material. É a mesma coisa da gente. A partir de hoje, vocês vão reformular as informações que vocês mandam para cliente de vocês e vocês não vão dizer que o retoque é X. Se vocês cobram retoque, vocês vão dizer que o retoque é X de taxa de material. Priscila, é a mesma coisa para a justiça, não é? Porque se você não usa isso, é como se você estivesse cobrando pela sua mão de obra, o seu serviço não está finalizado, a sua cliente pode reclamar de você no Procon, na justiça, e ela vai ganhar. Então, a partir de hoje, eu cobro a minha micropigmentação R$300, mas no retoque eu cobro R$100. Ok, não tem problema, mas você vai dizer que é R$100 referente à taxa de material. Que é exatamente a questão da modelo. Eu não cobro mão de obra da modelo, é um serviço gratuito. Mas eu posso cobrar a taxa de material. Os nossos materiais são descartáveis, porque eu tenho certeza que vocês são aquele tipo de aluna que não guarda a lâmina nem agulha, né, gente? Pelo amor do Senhor, né? Então, como eu confio em vocês, eu sei que vocês não guardam. A gente sabe que o material de vocês é descartável, então vocês podem cobrar da modelo taxa de material, tá bom? A Silvana quer falar, pode falar, Sil. Tá, era isso que eu ia perguntar, porque se eu quiser uma pessoa para treinar um certo procedimento, né, ela vai ser a minha modelo, mas aí eu posso dizer para ela, eu cobro R$50 só a título de material, isso eu posso fazer? Com certeza, taxa de material nos é permitido cobrar, porque a nossa obrigação ela é de resultado, a gente tem que entregar o trabalho finalizado. Mão de obra, a gente não pode cobrar, certo? Entendi. Tanto Obrigada. no modelo quanto no retoque. Imagina, querida. Termo de imagem. Priscila, se você pudesse dizer, pontuar um documento quase não usado, extremamente importante, eu diria que é o termo de imagem. Hoje, meninas, tudo que a gente faz está na internet, tudo. Se a gente não tiver autorização de imagem, a gente está na roça. E aí eu perguntei para vocês no grupo, é fácil vocês falarem assim, imagina, eu tenho autorização de imagem, mas quem tem autorização de design? Quem tem autorização da modelo?
Quem pede autorização de imagem para um procedimento de cílios? Ninguém pede. Essa é a grande realidade. A autorização de imagem é um documento extremamente importante, porque hoje eu acordo bem. Amanhã eu acordo virada, eu não quero mais que a Silvana bote a minha foto. E eu já vi isso acontecer com a minha prima, viu? Com a minha prima aconteceu há mais ou menos 20 dias. Minha prima é esteticista, ela faz método Renata França, etc, etc. E há 20 dias ela, desesperada, porque a moça disse, eu não quero mais que você poste a minha foto. Priscila, o que eu faço? Você tem autorização de imagem? Tenho. Aí a moça está dizendo que ela não quer que eu poste a partir de agora. Então, querida, se ela retirou a sua autorização, a imagem dela, você vai ter que retirar. Porque vocês sabem que agora, no começo do ano, entrou em vigor a Lei de Proteção de Dados. Isso é um movimento mundial para proteger a intimidade e privacidade dos nossos clientes. E a nossa também, como consumidores de outras empresas. Então, se eu tenho uma autorização de imagem, a não ser que no meu termo esteja escrito vitalício, que é algo que eu já vou colocar para vocês, inclusive, e a cliente retira, você tem que parar de postar, porque senão ela vai te processar, tá? Então, a autorização de imagem é extremamente importante. Você precisa vincular os herdeiros e sucessores daquela cliente, daquele cliente. Por quê? Porque ela pode vir a falecer, ele falecer, e os herdeiros podem ficar incomodados do uso daquela imagem. E você tem que escrever que é tanto no território nacional quanto internacional, porque hoje em dia a gente viaja muito com curso, procedimento, palestra. Se eu sou a cliente da Silvana e a Silvana foi lá dar uma palestra em Dubai, que eu tenho certeza que a Silvana recebe essa bênção, com o meu rostinho lindo, né? Eu vou falar, imagina, eu só quero que você leve minha sobrancelha para Dubai se levar o corpo junto. Se não levar o corpo, eu não quero mais. Não deixo. O que a Silvana vai dizer? Não, não tem como, porque não está escrito lá território nacional e internacional. Então, principalmente as pessoas que viajam, que querem ser professores, que querem ser palestrantes, que vão fazer... E nem é só isso. Tem muitos dos nossos amigos agora que estão indo, né, fazer procedimento fora, fazer procedimento no Egito, tá muito na moda, em Portugal. Então, para a gente levar essas fotos para mostrar para as nossas clientes ou nas redes sociais fora do país, tem que estar escrito, certo? Livro de registro de procedimentos. Vamos ver quanto... Eu sei que vocês... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes de continuar, porque a nossa aula termina às 9h30. Eu posso continuar mais 10 minutinhos ou vocês estão com muita pressa? Pode? Então tá bom. Fala, Má. Você não abriu o áudio. Agora foi, né? Uhum. Então, deixa eu perguntar, em relação às fotos de clientes que a gente já tem, por exemplo, se eu preciso receber uma notificação primeiro da cliente pedindo para que eu retire a foto. Ela não pode entrar direto com o processo contra mim. É engraçado isso, o direito, ele não é matemático, né? É engraçado isso, porque no direito, 2 mais 2 podem ser 4, pode ser 5, pode ser 6. Depende de qual vai ser o seu advogado. Eu, na qualidade de sua advogada, faria uma defesa nesse sentido, que você não foi notificada, que quando foi tirada, ela tinha te dado essa autorização e que, da mesma forma que a Constituição Federal diz que o uso da imagem tem que ser expresso, a proibição de uso também tem que ser expressa, porque não faz sentido. Você não tem uma bola de cristal para saber, a pessoa hoje não quer mais. Se ela deixou tirar naquele momento e postar, se ela não quer mais, ela vai ter que te notificar. Eu usaria esse argumento, como sou advogada. Tá, e se eu não tenho contrato, o ideal, então, é retirar todas as fotos? Olha, eu faria assim, aquele jeitinho advocatício de ser. Eu faria um texto muito bem bonito para sua cliente, daria até alguma coisa para ela. Ai, faz tempo que você não vem aqui, vamos fazer um design e tal, nós estamos mudando a nossa política de atendimento, quero te presentear com uma limpeza de pele, um spa das mãos, um design, e já pegaria a assinatura da pessoa. Perfeito. Entendeu?
Uhum. Eu acho que é um jeito de você não perder trabalhos que você tem e colocar o estúdio em dia. Ah, ok, obrigada. Imagina. Certo, gente? Livro de registro de procedimento. Priscila, mas que é isso? É uma ficha que vai relatar o seu atendimento. A Cris quer falar. Pode falar, Cris. Bom dia. Bom dia. Uma vez, uma cliente, minha única vez que aconteceu algo com uma cliente foi assim. Eu coloquei, né, no meu contrato, tem dizendo ali que a pessoa tem que cuidar certinho, né, do pós e tal, porque senão perde o retoque, que daí não é cobrado. Daí eu vi que ela foi para a praia. Adoro. E aí automaticamente, e ela estava tomando banho de mar, né? Daí praia, a gente brinca tudo. Ela tinha feito num dia e estava na praia no outro, tomando banho de mar com as crianças dela. Eu peguei e chamei ela em box e falei para ela que ela já teria perdido o coisa, né? Tinha perdido o retoque e pronto. Daí ela ficou muito chateada comigo e pediu para eu tirar então a foto dela. Então retira a minha foto, que não sei o que e tal, porque isso não é justo. Eu só tô brincando com as crianças, não sei o que, e depois eu vou jogar uma água doce por cima. Mas pensa, já pensou se tivesse acontecido uma infecção ali, quem que ia pagar o pato, entendeu? E aí ela pediu para eu retirar a foto dela, e aí eu peguei e retirei e nunca mais vi essa cliente. Realmente. Então, como a Cris explicou, se foi retirada, nossa obrigação também é retirar imediatamente, tá? É a melhor opção que a gente tem, porque depois isso vai dar um maior babado. A Cris falou muito bem sobre essa questão agora dos cuidados pós. Esses cuidados precisam também vir especificados no contrato, tá? De que se o seu cliente não tomou os cuidados pós adequados, você não terá responsabilidade nem mesmo em retocar. Então, esse é um ponto também extremamente importante do contrato. Vocês todas vão receber e vão ver isso, tá bom? Bom, estava falando do livro de registro de procedimentos. E como eu disse, o livro de registro de procedimentos, meninas, é um passo a passo do que aconteceu ali, o histórico do que aconteceu. Ele pode constar da sua ficha de anamnese, a Anvisa diz isso, e pode ser um livro à parte. Amanhã eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer o meu para mostrar para vocês como eu faço. O que eu fiz? Eu peguei toda a minha documentação, imprimo e fiz um livro só, encadernei como se fosse um livro só. Então fica muito mais fácil para minha cliente, eu não fico perdendo ficha. Então já está na ordem. Contrato, anamnese, termo de imagem, e eu sei que ela vai assinar daquela maneira. Fica a dica para vocês, tá? O que tem que constar do livro de registro de procedimentos? E como eu disse, a ficha de anamnese que vocês vão receber já consta todas esses pontos. Nome do cliente, que já está lá na ficha de anamnese, data do atendimento, qual foi o serviço prestado, houve evento adverso? A cliente se sentiu mal, começou a ter palpitação, começou a suar. Tudo que houver, eu me furei com a lâmina. Tudo que acontecer de evento adverso, a gente vai explicar. Se você faz micropigmentação em menor, tô colocando aqui 3 asteriscos, 3. Na hora que a gente falar de responsabilidade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem que ter autorização dos pais. Quais foram os produtos utilizados? Principalmente os produtos que vão ser implantados na pele. Aí, Priscila, eu tenho que colocar lá tudo, a minha linha, o modelo do meu lápis dermatográfico. Claro que não, para com essa neurose. Você vai colocar o que vai ter contato com a pele. Seu pigmento, seus dermocosméticos, se é que você usa anestésico ou não, que é um outro assunto que a gente vai falar na aula de Anvisa. Tudo você vai ter que identificar. Lote, data de abertura, data de validade, registro na Anvisa. Tudo isso a Vigilância Sanitária tem o direito de acompanhar esse histórico, tá? E quem realizou o procedimento? Porque, como a Silvana disse, eu tenho 6 pessoas que trabalham comigo, 6 micropigmentadores.
Um dia pode ser a fulana, outro dia pode ser o ciclano, então tem que constar lá o nome do profissional. Esse livro ele pode vir junto ou separado da ficha de anamnese, tá bom? Pri, outros contratos aqui, prestação de serviços, já expliquei para vocês por que tem que ter, não é exclusivo. Aluno, todas as regras do curso. Quais são as regras mais importantes de um contrato de aluno, Priscila? Aquela sua aluna vai ter direito ao certificado se ela faltar? Aquela sua aluna vai ter direito ao certificado se ela não pagar? Eu dou prova? Eu não dou prova? E se ela não for bem no modelo, que é a avaliação, né, prática? Ela vai ter direito a certificado? Os materiais, ela vai trazer os materiais dela ou eu vou ceder? Ou ela tem que comprar de mim? Amanhã vamos falar sobre isso, venda casada. Todas essas são as regras mais importantes de um contrato de modelo, de aluno, tá? Contrato de correção, por quê? Porque nós não podemos garantir resultado. Pri, vou fazer a sua sobrancelha. Olha lá o meu gato passando na sua timeline. Pri, vou fazer a sua sobrancelha. E você já tem micropigmentação. Posso usar o contrato de cliente nova? Não. Minha sobrancelha não é mais virgem. Você não pode garantir o meu resultado. Porque senão eu vou querer aquele procedimento mais lindo que você posta lá no Instagram. E eu falo, Fih, eu quero esse. Não tem como. Porque eu já tenho uma base de cor. Certo? Então eu tenho sim que ter um contrato de correção de cor, de micropigmentação. Aí eu lutando com o carregador. De micropigmentação antiga, tá? Eu tenho que ter. Aí, isso é tudo papo de advogado, não é? A partir do momento que você colocou a mão naquela sua cliente, ela é sua, pro bem ou pro mal. É quase que um casamento, sem os benefícios de que ele não vai abrir a lata de palmito. Essa é a grande realidade. Espera só um pouquinho, gente. Tem alguém batendo na minha porta. Que louco, peraí. Ó, gente, meus pais agora passando na timeline de vocês, viu? Certo? Então, vocês entenderam por que o contrato de correção é tão importante? Porque a gente não garante o resultado daquele procedimento, tá? Da mesma maneira, contratos para procedimentos estéticos. Contratos com procedimentos estéticos. Agora virou um circo, né? Agora vocês vão falar, pelo amor de Deus, virou um circo. Contatos para procedimentos estéticos também a gente não tem como garantir. Vou fazer um pacote de micropultura. Quantas vezes a gente já viu, gente? Micropultura. Arranco as estrias, acabo com a estria. Aquele propaganda no Facebook, no Instagram. Vem aqui fazer o curso de micropultura de estria. Eu não tenho como garantir o resultado. Para vocês terem noção do spoiler da aula de amanhã, isso é crime. Crime de curandeirismo, quando eu prometo cura infalível e inalcançável, além de crime contra a relação de consumo. Porque o consumidor está sendo enganado, é uma fraude. Então, eu preciso ter contrato de correção e de procedimento estético, porque eu não posso garantir o resultado. Eu posso garantir, claro, uma diminuição, uma amenização. Então, se a cliente quer chegar em 100%, eu garanto 50%, 60%, mas 100% de cura é crime. Contrato de comodato, como eu disse para vocês, eu dou muita aula, os clientes acabam com os meus equipamentos, quebram tudo. Então, eu posso fazer um contrato à parte ou posso colocar uma cláusula no contrato de aluna, de que eu estou entregando de forma gratuita aquele equipamento, mas o aluno tem que me devolver intacto. Se não devolver, ele vai ter que pagar o valor daquele equipamento, certo? Termo de autorização médica. O termo de autorização médica, gente, é algo incrível.
incrível. E com ele eu vou terminar nossa aula de hoje. Amanhã a gente vai continuar sobre esse assunto, passar para vendas. Sabe por que o termo de autorização médica é incrível? Porque você vai dividir com o médico a responsabilidade daquele procedimento. Aquelas clientes que têm uma condição de saúde, tanto física quanto emocional, pré-existentes, precisam te dar uma autorização médica para fazer. Porque não é você que não quer atender aquela cliente. É o médico que diz que você não pode atender. Ou é o médico que autoriza. Um dia, eu fui fazer uma especialização com uma professora aqui de Sorocaba, maravilhosa. Quem não conhece, segue, Janice Teixeira. Fios perfeitos. E aí, a hora que eu fui limpar o rosto da cliente, né? Ela estava na maca, me apresentei, Priscila, olá, tudo bem? Boa tarde, vou fazer a sua micropigmentação. A hora que eu fui limpar, eu vi que ela estava com uma mancha bem perto aqui da sobrancelha, sabe? E aí eu perguntei para ela, eu falei assim, essa manchinha, o que é? Ela assim, ela já ficou, né, assim, meio que agitadinha. É lúpus, mas ele tá controlado, tá bom? Ele tá controlado. Ou seja, ela já sabia que ia dar cagada, né? Aí eu falei assim, tá, terminei de limpar e pedi licença e fui falar com a G. Falei, G, é isso, isso, isso. Fomos na ficha, ela tinha preenchido? Não. Ela disse que não tinha nenhuma condição pré-existente. Então, nesse caso, ela mentiu. Se nós dessemos algum problema, ela mentiu na ficha. Inclusive, isso também pode ser crime para cliente. Agora, se a minha cliente preenche que tem uma condição pré-existente e eu ainda assim coloco a mão, a responsabilidade é minha. Então, digamos que essa cliente, na hora que a Jeane foi selecionar os modelos, tivesse dito, olha, eu estou com lúpus ativo, o que ela teria dito? Então, me traga uma autorização médica. E aí o médico vai dizer, você pode ou não pode fazer. Se o médico disser que não é a Giane que não quis fazer, não foi a Priscila que não quis fazer, foi o médico que não autorizou. Então, olha como esse documento ele é primordial, ele é essencial, ele salva a nossa vida. Porque essa menina que eu falei para vocês do exemplo, ela saiu muito brava. E sabe que ela ainda teve a coragem de falar que a gente fez ela perder tempo? Vocês me fizeram perder tempo. Falei, querida, você não trouxe autorização médica, você mentiu. Então, o termo de autorização médica é muito importante. E tem uma outra situação dele que é extremamente importante, que é quando não fixa o resultado. Vocês conhecem o peso de mão de vocês conhecem os produtos que vocês usam, os pigmentos, dermocosméticos, o equipamento que vocês usam. Então, vocês sabem que aquele resultado mínimo já é esperado. Chegou e a cliente não tem nada, não fixou. E você pode confiar na cliente que ela está dizendo, não, mas eu fiz o pós-procedimento correto. Fatalmente, queridas, vai ser algo que ela tem no organismo dela, que ela ainda não sabe. Pode ser uma doença autoimune desconhecida, uma anemia desconhecida, um câncer desconhecido, enfim. Então, neste caso, quando a gente fez o procedimento e a cliente chega para o retoque e não é esperado aquela não fixação, a gente pede que ela faça um check-up e que o médico autorize. É claro que nós vamos dizer para a cliente, olha, você fique tranquila que eu garanto o seu retoque, mesmo que passe um tempinho. Porque lembra que a gente falou no começo da nossa aula hoje? Nossa obrigação é de resultado. É entregar o resultado que ela comprou. Mas a gente vai se sentir muito mais seguro se ela trouxer o check-up e verificar que tá tudo bem. Com certeza, nesse check-up alguma coisa vai aparecer, tá? Tem meninas que fazem com gestantes e lactantes. Eu não faço. Priscila, você tá me dando uma opinião médica ou uma opinião legal? Eu estou te dando uma opinião legal. Não sou da área médica.
Se você fizer numa gestante ou numa lactante, digamos que a criança tenha 9 meses, mas ela ainda mama no peito. O leite secou amanhã, a culpa vai ser da micropigmentadora. Não vai ser do caboclinho que não quer ler mais, que não quer mais leite. Sabe, esses dias eu atendi uma cliente, o que aconteceu? Olha o que aconteceu com essa menina, como Deus abençoou ela. A moça estava gestante, mas eu queria que ela fizesse a micropigmentação. Ela bateu firme e disse que não ia fazer. 15 dias depois. Claro que a cliente ficou muito brava com ela, né? Porque aí a culpa é da micropigmentadora que não tá querendo atender. 15 dias depois ela descobriu que a menina teve um aborto. Imagina se ela tivesse atendido a cliente. Com certeza ela ia colocar a culpa do aborto na micropigmentadora. Com certeza. É bem aquela piadinha infame de bar. Você bebe 2 engradados de cerveja junto com azeitona. Passou mal, a culpa é da azeitona, né? Então, aqui a mesma coisa. Ela ia dizer que o aborto ia ser por conta da micropigmentação. Então, eu não indico que os meus clientes façam e não faço. Mesmo que seja, por exemplo, aquele procedimento de hidrogloss que tá fazendo, Glow Lips, qualquer desses glow aí que você chama. Eu durmo melhor sabendo que eu não estou fazendo em gestantes e lactantes. Esses dias teve uma discussão sobre isso lá no meu Instagram, porque eu falei que não podia, e a pessoa falou, eu faço. Eu falei, querida, eu não faço, é a minha opinião, né? Eu não indico, porque deu algum problema, a culpa vai ser do procedimento. Mas se vocês fazem, é primordial, é obrigatório, é essencial que vocês tenham autorização médica arquivada junto com a anamnese. Essa autorização médica não é papinho de WhatsApp, não é áudio de WhatsApp, não é mensagem que o médico disse que autorizou. É um termo onde vai constar o CRM, vai constar a qualificação médica, vai constar qual é o tipo de procedimento feito, em que região feita e vai ser datada. Certo, gente? Gostaram da aula de hoje? Foi um pouquinho mais tranquila? Que ontem foi punk, né? Ontem foi bem punk. Mas, falei para vocês, as coisas vão se encaixando. E a aula de enquadramento é a aula mais difícil que nós temos. Só perde para a de Anvisa, que a de Anvisa, como eu disse, tomem uma camomila. Amanhã nós vamos finalizar, vamos ver. Só faltam 2 slides para a gente finalizar esse assunto, que vai ser, posso fazer um contrato digital? Hoje a gente usa tudo pelas redes sociais. Posso fazer um contrato digital? Eu vou explicar para vocês como fazer. E aí a gente vai falar sobre as regras mais importantes da documentação. E depois nós vamos entrar em vendas. Como vamos nos vender de forma legal, tanto para curso quanto para procedimento. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Ei, Pri. Muito top. Que bom. Amei. Quem queria falar? Oi, Pri, Karina agora. Oi, Cá. Tudo bom? Bom dia, meninas. Não, só para agradecer. Que maravilhoso. Meu Deus. Muita riqueza. Que conteúdo, muito conteúdo, hein? Obrigada. Muito. Descobri que eu tenho muito mais coisas do que eu imaginava. Mas isso é legal, a gente vai conteúdo, ótimo. Vai fazendo as adequações. Isso. A gente consegue colocar tudo de um dia para o outro? Não, é claro que não, e tá tudo bem. A gente se adequa hoje, o que dá hoje, amanhã, o que se adequa amanhã. E vai respirando e confiando no processo, certo? É isso aí. Não, eu descobri que eu tô mais perdida do que lembra que eu tinha comentado com você. Mas isso é muito bom, porque eu tenho norte. Agora eu tô tendo uma perda, graças a Deus, porque eu não ia saber disso nunca. Eu acho que é o primeiro passo, né? A gente exatamente ver que tá perdido, assumir e falar, não, peraí, vou me empenhar aqui de me ajustar, né? Fala, Sil. Você dá acompanhamento para a gente depois que acabar essas aulas? Todo mundo me pergunta isso. Eu ainda não
sério, faz uns 2 anos que as pessoas me pedem isso. Eu ainda não consegui criar um método efetivo. Sabe por quê? Porque, assim, não acho certo fazer aquele serviço de contabilidade que, se você não tiver nada esse mês, você vai ter que me pagar também. Que o contador é assim, né? Fez, não fez, você paga de qualquer jeito. Também, então, não acho isso muito justo. Mas, ao mesmo tempo, estar disponível me toma um tempo, né? Então, eu ainda estou pensando como fazer, tá? Mas presto serviço, sim, para várias empresas, vários profissionais, tanto na questão de documentação, quanto na questão de consultoria, e quanto na questão de defesas também, judiciais e extrajudiciais. Eu só ainda não criei um método de acompanhamento mensal, porque eu não estou achando alguma coisa que seja justa. Que eu consiga dar conta e que seja justo para vocês pagarem também, né? Porque é assim, hoje, Silvana, tá muito punk, porque é a primeira vez que você tá ouvindo falar sobre tudo isso. Mas daqui um tempo não vai ser tão punk assim. Entende? E aí, você nem vai querer ouvir sobre isso daqui 2, 3 meses, todo mês, toda semana. Então, por isso que eu ainda estou procurando um método, mas tendo, eu aviso vocês, de verdade, de coração. Tá. Gente, Obrigada. eu fiz aqui, imagina, ia fazer aqui a nossa... Opa, peraí, ia fazer nosso print e aí fechei a tela? Que louca, só eu. Agora, gente, cadê vocês? Não é aqui. Essa parte a gente vai ter que apagar, né? Que eu tô procurando vocês, não acho. Meu Deus. Como que eu faço? Meninas, vocês estão me vendo? Fale comigo. Sim, estamos te vendo, Priya. Tão pequenininhas, eu não consigo achar vocês aqui. Ah, agora voltou. Ufa, que susto. Chega que eu tivesse perdido vocês. Vamos fazer todas um print, então? Vamos. Deixa eu parar de compartilhar, né? De gravar enquanto ele